Fala pessoal, como é que vocês estão? A gente vai começar então mais uma semana discutindo agora um assunto que é super importante, tanto na vida prática quanto na prova, que é o manejo de toxicidades oncológicas. E hoje a gente vai falar de uma toxicidade oncológica super importante, que é a neutropenia febril. A neutropenia febril é uma complicação relativamente frequente nos tratamentos de quimioterapia e que pode ser extremamente grave, colocando a vida dos pacientes em risco. Portanto, o bom oncologista deve reconhecer precocemente a neutropenia febril e intervir adequadamente, evitando assim que o paciente evolua com desfechos desfavoráveis. Nós vamos ver algumas questões e como a prova de título aborda esse importante tema. Vamos começar por uma questão de 2019? Essa questão fala sobre a neutropenia febril associada ao uso dos agentes citotóxicos, assinale a alternativa correta. Então, é uma questão bem ampla que vai versar sobre neutropenia febril e que lhe pede qual das alternativas abaixo é a alternativa correta. A gente vai analisar alternativa por alternativa. Vamos começar pela letra A. Os critérios de MASC auxiliam na estratificação de risco de pacientes com neutropenia febril, no entanto, não devem ser utilizados como auxílio na prática clínica, uma vez que mesmo pacientes de baixo risco apresentam complicações graves em cerca de 10% dos casos. Ou seja, absolutamente incorreto. Para que servem os critérios de MASC? Os critérios de MASC servem basicamente para estratificação do risco dos pacientes e eles estratificam o risco para tomada de decisão. Então, se o paciente tem baixo risco pelo MASC, a gente toma uma conduta. Se o paciente tem alto risco pelo MASC, a gente toma outra conduta. Então, quando eu estou falando de neutropenia febril, um conceito que tem que estar claro na sua mente é o conceito do MASC. Então, aqui nessa tabela, a gente vê o score do MASC. O score do MASC nada mais é do que uma tabela de pontuação cujo score máximo é 26. E pacientes que têm score maior ou igual a 21 tem baixo risco. Então, isso às vezes confunde um pouquinho. Então, MASC mais elevado é correspondente a baixo risco. MASC baixo é correspondente a alto risco. E aí a gente tem que conhecer os critérios do MASC. Eles são ausência de sintomas, ausência de hipotensão, ausência de DPOC, tumor sólido ou neoplasia hematológica sem infecção fúngica prévia, ausência de desidratação, presença de sintomas moderados, paciente ambulatorial ao início dos sintomas e idade menor do que 60 anos. Então, esses critérios eles vão somando pontos e se o paciente tiver 21 ou mais pontos, ele é classificado como baixo risco pelo score de MASC e ele é, portanto, um paciente candidato a potencial tratamento ambulatorial da neutropenia febril, com a combinação clássica de clavulin com ciprofloxacina. Já se o paciente tem um score de MASC baixo, menor do que 21, ele tem alto risco. Portanto, ele deve obrigatoriamente ser internado e ter tratamento antibiótico com cobertura mínima de gram-negativos, incluindo cobertura para pseudomonas, e aí o antibiótico de escolha vai depender da CCIH, vai depender da epidemiologia de resistência e sensibilidade dos antibióticos da sua região, e você vai discutir a necessidade da utilização de antibióticos para a cobertura dos gram-positivos. A cobertura para os germes gram-positivos tipicamente é feita com o uso de vancomicina e está indicada em algumas situações. No paciente que tem instabilidade hemodinâmica ao diagnóstico, no paciente que tem foco de pneumonia, no paciente que tem infecção de pele ou partes moles, no paciente que tem infecção relacionada
a catéter no paciente que tem mucosite grave ou no paciente que tem cultura positiva para germe gram-positivo. Nessas situações, além da cobertura para os gram-negativos, incluindo a cobertura para pseudomonas, eu deveria cobrir também os gram-positivos resistentes, ok? Então, esse score de máscara, eu não preciso decorar exatamente os pontos, mas eu tenho que ter uma noção do que compõe o score de máscara, como ele se comporta e como isso implica na prática clínica. Então, a letra A está completamente incorreta. Vamos para a letra B. O uso de fator estimulante colônia no tratamento da neutropenia febril deve ser oferecido na abordagem inicial dos pacientes com neutropenia febril porque reduz o tempo de internação e a mortalidade. Errado. Granuloquine reduz o tempo de internação, mas não reduz a mortalidade, tá? Então isso faz a letra B incorreta. Letra C. A prevenção da neutropenia febril com granuloquine está associada à redução de risco de neutropenia febril e internação hospitalar, porém sem impacto na mortalidade precoce. E aí quando a gente está falando de tratamento preventivo é diferente. O uso do granuloquine preventivo pode sim impactar na mortalidade, por isso essa alternativa está incorreta. Letra D. O uso de catéter, assim como as estratégias de prevenção, resultou na mudança do perfil microbiológico dos episódios de neutropenia a partir dos anos 2000, sendo mais frequentes as infecções por gram-positivos, embora os germes gram-negativos sejam mais relacionados a infecções graves. E essa foi a alternativa dada como correta. Então, de fato, a gente tem visto uma transição entre os germes gram-positivos e gram-negativos, com um aumento expressivo dos gram-positivos, especialmente relacionados às infecções pelo catéter, tá? Então, essa alternativa foi tida como correta e a letra E existe mais de uma alternativa correta, não existe mais de uma alternativa correta, o gabarito da questão ficou aí a letra D. Então, isso tem que estar na nossa mente, um crescimento das infecções por germes gram-positivos, especialmente relacionados a catéter. Visto isso na primeira questão, a gente vai para uma segunda questão, que também é uma segunda questão sobre neutropenia febril do ano 2020. Embora haja grandes avanços no tratamento e na prevenção, a neutropenia febril permanece como uma das mais comuns e sérias complicações da quimioterapia. Agora ele pede para a gente assinalar o que está incorreto. Vamos lá? Letra A. Neutropenia febril é definida como a contagem absoluta de neutrófilos inferiores a 500 ou uma queda esperada abaixo desse valor e temperatura oral maior do que 38,3 em 2 medidas ou 38 com intervalo de 1 a 2 horas. Perfeito, esta é a definição de neutropenia febril, está absolutamente correto. Letra B. A neutropenia febril apresenta taxas de complicações graves em torno de 30%, com mortalidade de aproximadamente 10%. É verdade. Então, a neutropenia febril é potencialmente uma situação grave no paciente oncológico e pode evoluir para mortalidade, o que torna o quadro ainda mais grave. Letra C. Mesmo nos pacientes de baixo risco, a neutropenia febril deve ser conduzida em ambiente hospitalar. Errado. Não é porque o paciente é neutropênico febril que eu tenho que internar o paciente. Ah, Abraão, mas na minha prática, no protocolo da minha instituição, eu interno toda a neutropenia febril. Estou errado? Acho que não entra aqui o caso de falar certo ou errado, mas a recomendação é que pacientes que têm neutropenia febril de baixo risco podem ser tratados a nível ambulatorial. Então, não é porque ele é neutropênico que obrigatoriamente o tratamento vai ser internado, portanto, letra C incorreta. Letra D. A neutropenia febril pode ser efetivamente prevenida utilizando os fatores de estimulador de colônia e seu uso está recomendado naqueles pacientes recebendo quimioterapia com risco maior de 20% de desenvolver neutropenia febril e naqueles que possuem sérias comorbidades ou idade superior a 60 anos. Está super correta a letra D. E letra E. No paciente de alto risco hospitalizado após 48 horas que esteja febril com contagem de neutrófilos maior do que 500, se utilizando dupla terapia antimicrobiana, o aminoglicoside
mucosídeo pode ser suspenso. Sim, a gente poderia suspender um dos antibióticos no paciente que já está febril há mais de 48 horas, evoluindo com melhora clínica. Então, gabarito da questão, letra C. Nos pacientes com baixo risco, a neutropenia febril pode sim ser conduzida em ambulatório e não necessita de internação. Ok? Questão mais simples essa, né? Vamos para a próxima? 2021. Para o manejo inicial da neutropenia febril, é fundamental utilizar o score de MASC, que classifica a neutropenia febril em baixo ou alto risco. Qual dos critérios de MASC não leva em consideração na sua pontuação? Então, é uma pergunta bem direta. Neutropenia febril, score de MASC, o que das alternativas não está no score de MASC? Aí você tem que conhecer o score de MASC, não tem jeito. É por isso que essa tabela, você não precisa decorar, mas você tem que ter uma noção dela, entendeu? Você tem que conhecer a ausência de sintomas, a ausência de hipotensão, a ausência de DPOC, tumor sólido, ausência de desidratação, sintoma moderado, tá? Então é importante que você conheça o score de MASC, porque tem questões como essa, que é uma questão direta. Só vai acertar essa questão quem conhecer a tabela, quem conhecer os dados, tá? Então vamos lá? Letra A. Pressão arterial é levada em conta? É levada em conta no MASC. Quem tem hipotensão vai pontuar. Não tem hipotensão, vai pontuar. Status de hidratação do paciente é levado em conta? É levado em conta. Quem não tem desidratação, pontua. Doença pulmonar obstrutiva crônica é levada em conta. Quem não tem DPOC, pontua. E letra C, doença cardíaca. Doença cardíaca não é levada em consideração. Então, se o paciente tem ou não tem doença cardíaca, isso não altera o score de MASC. Portanto, letra D, doença cardíaca prévia, não está incluído no score de MASC e é o gabarito da questão. Vimos questão de 2019 sobre neutropenia febril, questão de 2020 sobre neutropenia febril, questão de 2021 sobre neutropenia febril e a última questão que a gente vai ver é uma questão de 2022 sobre neutropenia febril. Ou seja, neutropenia febril é um assunto super importante para a prova de título, porque é um assunto super cobrado. Então você tem que conhecer neutropenia febril, isso tem que estar no seu dia a dia, porque é um assunto que de fato é relevante e de fato é cobrado nas provas de residência médica, ok? Então vamos dar uma olhada nessa questão de 2022. Trata-se de um paciente do sexo masculino, de 57 anos, em tratamento para carcinoma pulmonar de pequenas células com carbo, etope e ateso. Entre em contato com seu médico porque está com febre, calafrio e lipotímia no 13º dia após o 3º ciclo, ou seja, ele está no nadir de quimioterapia, está fazendo uma quimioterapia que é altamente mielossupressora, portanto, este é um paciente de altíssimo risco para evolução para neutropenia febril, ok? Esse paciente possui antecedente de DPOC diagnosticado ao mesmo tempo que a neoplasia e de tratamento de tuberculose com RIP há 5 anos. Foi orientado a procurar o pronto-socorro e seus sinais eram febre, taquicardia, frequência respiratória normal, hipotensão, saturação limítrofe. Recebeu cefepime, 1000 de soro e os exames saíram anemia, leucócitos totais de 820 sem diferencial, ou seja, neutropênico, plaqueta de 100 mil. Então, a gente está diante de um paciente que tem neutropenia febril de alto risco. Por que eu sei que ele tem neutropenia febril de alto risco? Ponto número 1, ele tem DPOC. Então, aí ele já vai diminuir a contagem dele no MASC. Ele tem alguns critérios de instabilidade. Então, ele tem hipotensão e taquicardia. Tá? Ele tem desidratação, isso tudo vai pontuar contra ele no MASC. Eu preciso internar esse paciente? Preciso. Quando eu interno um paciente, eu preciso cobrir gram negativo, obrigatoriamente eu preciso cobrir pseudomonas, então cefepime é uma opção, ele recebeu a primeira dose de cefepime. Mas será que eu preciso de mais alguma coisa? Letra A. Esse paciente deve ser internado para realização de antibiótico terapia venosa inicial.
caso no exame físico se encontrem lesões de pele, acrescentar vancomicina ao tratamento. Então, essa me parece correta. Se ele tiver lesão de pele, ele tem indicação de vanco para cobertura de gram positivo. O único ponto, a única pegadinha potencial aqui é se você interpretar que ele está instável, porque ele está hipotenso e taquicárdico. Se ele tiver instabilidade hemodinâmica, ele não precisa ter lesão de pele para precisar receber vancomicina, tá? Mas assim, a letra A não está incorreta, só teria esse adendo, esse pequeno detalhe. Vamos ver as outras. Letra B. O paciente pode ser liberado com antibiótico oral desde que tenha certeza da capacidade de acesso a um pronto-socorro e internação, pois seu risco de complicação não é alto. Errado. Ele tem risco de complicação alto, ou seja, ele tem MASC baixo, tá? Ele tem TPOC, ele está hipotenso, ele está desidratado, tá? Então, ele perdeu, ele precisa ser internado. Letra C. O exame físico desse paciente deve ser minucioso, procurando focos infecciosos. O exame da região anogenital com toque retal é imprescindível, é errado. A gente deve evitar a manipulação anogenital nesses pacientes porque eles estão neutropênicos e a gente pode translocar a bactéria. Então a gente pode até inspecionar a região, mas evitar toque. E letra D. O uso de fator estimulante colônia de granulócitos deve ser usado, pois tem relação com redução de mortalidade nesse cenário. A gente sabe que o uso de fator estimulante colônia durante a neutropenia febril não reduz mortalidade, reduz somente o tempo de internação. Portanto, gente, não tem alternativa melhor do que a letra A, apesar de existir esse pequeno detalhe. Se eu interpretar que o paciente está instável, não precisaria ter lesão de pele para prescrever vanco, mas não está incorreto, então o gabarito da questão foi de fato a letra A. Essas eram as considerações que eu queria fazer com vocês sobre neutropenia febril. Caiu em todos os anos, portanto é um assunto super relevante, super importante para a prova e para a vida. Fica a dica do preparatório TEOC 2023.